Reciclagem da Visão. Meus amigos, estamos de volta, agora tudo ajustado. Vai ser de tempo reduzido Reciclagem da Visão. Hoje vamos passando rapidamente aqui o boa noite para os nossos convidados. Temos Célio Viana conosco. Boa noite, Célio, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor possa estar usando cada um de nós para liberar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Boa, Célia de Gravataí. Temos aqui de Santo Ângelo o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo jóia? Boa noite, Nicolas. Boa noite aos irmãos que fazem parte da mesa e que Deus abençoe a todos nós. Igualmente. Isso é isso. Os presbíteros estão de novo aqui conosco, Sérgio. Amém. Então eu quero começar assim, que os irmãos possam estar fazendo um relato daquilo que mais tocou a vida de vocês aí no último encontro. Começar por aí. Rodrigo. Amém. Eu vejo assim que geralmente os testemunhos, né, desde que Deus mudou o método assim até dos cultos, né, os testemunhos falam muito, né. O ministério da palavra vem para complementar, mas os testemunhos e o compartilhar dos irmãos ali, ele fala muito com a gente, né. E eu acho que essa parte assim vem para mostrar que ninguém é perfeito e a gente vê as fraquezas, a gente vê os fatos que os irmãos conseguem também vencer. Então eu creio assim que essa parte dos testemunhos e do compartilhar é o que mais fala comigo, né? Até me chamou bastante atenção, na verdade, foi da reunião de recepção, um testemunho da reunião de recepção ali, né? Que me chamou bastante atenção, né? Então eu vejo assim que essa parte está sendo muito importante e edificante para mim, e creio que dos demais irmãos também devem ter aproveitado bastante, assim, e têm aproveitado não só nesse, como nos outros micros regionais, assim, né, e nas reuniões de recepção, essa parte dos testemunhos. Boa. Célio. O que eu achei interessante de tudo, todos os encontros são maravilhosos, né? Até eu consegui chegar, faltando 5 minutos para começar, né? No sábado, né? Por causa do meu circular, né? Então, os compromissos da gente, né? Aí consegui chegar a tempo de iniciar, né? Junto com todo mundo. E o que eu senti mais, assim, foi a unção que estava naquele lugar. Até a gente comentou ontem no culto, né? Aqui em Gravataí, a respeito de quem estava lá pegou, quem não estava não pegou. Quem estava lá sentiu, quem não estava não sentiu. O que aconteceu tudo lá, todos os testemunhos, todas as orações que aconteceu lá, né? Principalmente a última oração, os louvores, quando o Bira estava louvando e rompeu muito, abriu-se os ares, né? E dentro da gente, vou dizer por mim, né? Rompeu algo assim muito forte, já vem rompendo há muito tempo, que a gente vai sendo vencido, né? A gente acha que a gente é forte, a gente acha que a gente pode, e o Senhor vem rompendo dentro de mim em várias áreas, tirando essa mornidão, né, da gente. A gente sabe que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo, tanto que ontem no culto, a sala que a gente está é bem pequenininha, né, e ficou gente pro lado de fora da sala, e foi um trabalhar assim do Senhor, e o que o Senhor derramou também no culto, né, ontem, né, e lá de Gravataí. Uhum. E eu vejo tudo isso é motivo de alegria, né? Uhum. E eu vejo que o Senhor está fazendo muito, tanto na minha vida como também daqueles que estão sendo perseverantes. Então tu acha que os membros são beneficiados, então, né, nesses encontros aí? Dá uma reavivada na igreja? Eu creio que sim, que sim, porque é a mesma coisa quando você paga preço de jejum, né? Quando você paga preço de jejum é a única maneira de romper, né? Tanto que eu já comecei a correr atrás de outra sala, porque a sala tá pequena. Então a gente começa a fazer o aumento da igreja, em nome de Jesus. Boa. Podia rever aí as redes sociais, como é que está? O pessoal tá apreensivo ali, tava aguardando, né? Deve ter bastante comentário. A gente tem bastante comentário mesmo, tem até aqui a Marilene Vargas dizendo assim, ó, boa noite, indescritível a sensação
de rever as irmãs que, assim como eu, nasceram através de um grupo de cura interior só de mulheres em Caxias e reencontrá-las todas firmes nos caminhos do Senhor. Que foi esse encontro em Caxias do Sul que elas se viram novamente, né? O Marcelo também deixou um comentário aqui pra gente: a obediência mantém a fé, a esperança e o amor, e são estas virtudes que vão nos manter nos últimos dias. A desobediência arrefece essas virtudes e vamos sofrer os danos. Isso aí, por enquanto é isso. Para o Rodrigo, qual é a maior dificuldade que um presbítero no momento que está enfrentando aí em Santo Ângelo? Olha, irmão, eu ouço todos os irmãos falar e concordo com todos que a maior dificuldade é o ego, né? É o velho homem que habita dentro de nós e que sempre está atrapalhando a obra, né? Então esse é o maior problema, porque eu ouvi de um irmão, assim, que fez uma visita para mim há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, assim, né? Ele disse: "Hein, irmão, tu faz pouca coisa aqui, né?" E eu disse: "Ainda bem, né, irmão? Ainda bem que eu faço pouca coisa." Ele disse: porque se eu fizer alguma coisa, assim, por mim, eu estrago tudo, né? Então, toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa fora, é óbvio que nós temos que estar alinhados com o Espírito, né? Mas todas as vezes que nós tentar fazer alguma coisa por nós mesmos, assim, a gente atrapalha, né? Então, eu vejo, assim, mas eu tenho um grande problema, uma grande dificuldade, pessoalmente, olhando, assim, para esse velho homem, que é o comodismo, irmãos. Eu confesso, assim, para os irmãos, né, que eu fico olhando, assim, para a obra e aquela mensagem que o irmão trouxe alguns dias atrás sobre acho que até foi no Metamorfose, sobre procrastinação, né? E eu olhei para aquilo e vejo, assim, que fui exposto naquela mensagem, assim, né? Muitas vezes a gente olha, vê uma direção do Ministério da Palavra, assim, e a gente acha muito interessante, vê que aquilo ali pode frutificar, mas aí tu olha, assim, e quando tu vai para o campo de ação e de batalha, tu procrastina, né? E aí, mas vamos fazer de outra forma, vamos esperar mais um pouco, e aí eu ouvi de alguém, agora não me lembro se foi numa mensagem ou se foi num compartilhar, que a pessoa disse assim: quando é as coisas para Deus, a gente quer orar e receber testificação 2, 3, 4, 5 vezes, né? Quando são coisas naturais, a gente não espera testificação nenhuma, né? A gente pega e logo já vai fazendo, executando, né? Então, eu acho que o meu maior problema é o velho homem, que nós todos enfrentamos, mas a procrastinação também, né? Que a gente vai levando, empurrando com a barriga, né? E eu creio, assim, que o Senhor está fazendo. Até compartilhava com o irmão aqui da região, ele disse: não, tá chegando um ponto, assim, que ele disse: eu não aguento mais ficar do jeito que eu tô. E só que nós ter só essa sensação não é o suficiente, né? Sim. Nós vamos ter que sair dessa condição de olhar assim e ver: não tá legal do jeito que eu tô. Então vamos fazer algo que nos tire dessa condição, né? E o melhor de tudo, quando eu olho para isso e vejo assim, é quando a gente recebe a paga daquilo por poucos passos, poucas ações que tu faz, quando aquilo ali dá um resultado espiritual, você vê aquilo ali acontecer, aquilo ali te dá um pagamento assim e te alegra, é o combustível para nós avançar, né? E eu vejo pequenas coisinhas acontecendo assim, né, na minha vida pessoal, dentro do ministério, e quando isso acontece, é um motivo para dar um gás, fazer com que a gente receba assim uma motivação, né, espiritual, e isso é o mais importante, né? Então, mas o maior problema é o velho homem e a procrastinação. Deus, o Espírito Santo tem te trazido assim uma estratégia de como ajudar os irmãos a se libertar disso? Não entendi, irmão. O Senhor tem te dado alguma estratégia de como fazer os irmãos migrar do ego para o governo do Espírito? De como mexer na congregação para fazer uma programação especial, talvez alguma coisa, uma direção nova? Não, eu não tenho feito nada de novo, assim, além dos cultos. Não temos os seminários, não tenho nada. É realmente só os cultos e os grupos familiares, né? Mas o que eu vejo, assim, nessa questão, assim, eu sempre estou falando com os irmãos, porque
Ainda hoje eu compartilhava com uma ovelha novinha, assim, né? As pessoas ficam muito apegadas, e eu disse para ele, quando ele foi conversar comigo hoje, um rapaz que saiu de uma clínica de recuperação, e aí ele foi no culto já 2 ou 3 vezes, foi batizado aqui em Santo Ângelo, e aí eu falei para ele, disse, olha, irmão, tu não se apega a homem nenhum, não se apega a mim, não se apega àqueles que te auxiliaram no momento que tu precisava, porque no momento em que eu ou um desses irmãos ou alguma dessas irmãs falhar, você vai olhar e vai dizer assim, mas que Deus é esse? E aí, isso eu falo muito para os irmãos, porque o que acontece, eu vejo assim, ó, as pessoas esperam muito das lideranças, né? E é óbvio que nós temos um papel incentivador e motivacional sobre essas questões espirituais, mas se cada um tivesse uma proatividade de pensar assim, não, eu não posso esperar, o pastor está devagar, então eu vou fazer alguma coisa. Aí as pessoas ficam na mesma rotina, e aí ficam e criam um julgamento. Mas o pastor está devagar, eu vou ser devagar. E aí esquecemos que esse reino é feito, como a palavra diz lá, que preguiçoso, vai ter com a formiga, né? Então, o que cada um olha e começa a julgar o outro, assim, né? Então, a minha estratégia, sempre que eu falo com os irmãos, o irmão vem, irmão, tive essa direção, assim, eu quero que o irmão testifique. Amém, irmão? Porque vamos começar a aplicar. Aí, aquela que o irmão sempre fala, o Ministério da Palavra sempre fala assim, veio para mim, eu vou lá levar para o pastor. Não, faz, irmão, depois tu só comunica. Comunica o presbítero, fiz isso, abri um grupo, batizei, fui em tal lugar. As pessoas querem aprovação para que a culpa recaia sobre a autoridade. Não, irmão, faz. Se for bênção, Deus vai honrar, tu vai desfrutar da bênção. Amém. Agora, se for maldição, se for erro, tu também. Porque é um reino, irmãos. Isso não é uma obra individual. Deus não vai cobrar só de mim, só do Sérgio, só do Nicolas, só da Vitória. Não, isso é um corpo que, quando trabalha bem ajustado, funciona todas as coisas. Amém. Não, Sérgio, qual é a maior dificuldade aí ministerial e como presbítero? O que eu sinto, assim, é o arrebanhamento das ovelhas, que não é fácil lidar com ovelha. E mesmo que você tem grupo familiar, tem Escola do Reino, que a gente faz toda manhã, dia de Escola do Reino, e a gente sempre incentiva todos a estudar a Escola do Reino, a participar de toda a programação da igreja. Também no culto a gente sempre fala da dica do mês, segue a dica do mês, estuda a dica do mês. Igual o irmão falou agora mesmo, né? Para não se apegar a gente, né? Não ficar só preso a gente. Eu também não posso ficar preso só ao irmão Sérgio. Eu tenho que, de verdade, me apegar ao Cristo, como foi falado no caso ontem, né? Que não viva mais eu, mas Cristo vive através de mim, né? Que Cristo possa agir através de mim. E isso é a maior dificuldade. Até eu entrei num jejum agora bem forte aí, e toda vez que eu entro em jejum, a casa cai, como se diz, né? Levanta tudo quanto é coisa, né? Não é fácil se suportar. Sempre comigo foi assim. E eu acho que é porque eu sou duro demais, penso eu. Daí o Senhor traz o tratamento mais violento. Mas o Deus me dá graça para me suportar. E a dificuldade maior que eu vejo assim é isso aí mesmo. Você leva a boa nova, tu se esmera, tu segue todo o cardápio que tem da TV Menorá, do Pão de Judá, o que vem no Ministério da Palavra. Você não quebra nada de regras. A regra, muitas vezes, você quebra de falar um pouco mais do que o normal, né? Você explica e reexplica. Igual outro dia eu disse, a gente tá dando comidinha na boca com um aviãozinho, né? Você prepara a colher com um aviãozinho, coloca na boca, você cuida, você tá sempre cuidando da ovelha. E mesmo assim, muitas vezes há dificuldade, há aquela rebelião, né? Eu vejo como rebelião, só que eu não tenho muito de alisar, não gosto de alisado muito também. Eu já falo assim, quem tá com rebelião é porque tá com pecado de feitiçaria. Tu vai atrair a maldição pra tua casa. Eu já dou a reta já, não tem que ficar alisando, né? Desde que eu cheguei nessa igreja, eu sempre gostei da exortação, e gosto, porque é onde mexe com o meu temperamento, que faz eu pensar, que faz eu de verdade entrar na condição que o Senhor quer, que é de servo,
Eu sempre digo assim que Deus é o dono do restaurante, Cristo é o chefe da cozinha e todos nós somos servos. E o Senhor que só quer que a gente serve. E servir a gente tenta levar como o ministério ensina. A gente pregar sempre a boa nova, levar a boa nova. E horas, às vezes, a gente exorta, outras vezes admoesta e outras vezes a gente consola. Mas tem que existir isso, não é só consolar não. Tem que sempre trazer a palavra dura também. Senão as ovelhas acabam não gostando também, né? Amém. Alguma colocação das redes ou da mesa aqui? Olha, das redes sociais chegou bastante, hein? Tava dando uma olhada aqui, os presbíteros comentando, tem um aqui do Wagner. Para mim, o mais difícil é encontrar o equilíbrio, não usar da liberdade para dar ocasião à carne. Levar as ovelhas aos pastos verdes é o segredo para não haver apego a homens. João Cruz colocou uma frase, né? O pastor está muito atribulado, eu vi muito isso de outros irmãos. Por isso a importância da intercessão pelas nossas autoridades. O Ed de Igrejinha colocou que lá em Igrejinha eles estão usando dos discipulados extras, né? Necessidade das pessoas com material para o interior. Também comentou que aqui no livro Rebanho Curado é falado mais sobre fazer as pessoas dependerem de Cristo e levar para a mesa até que Cristo seja suficiente. Isso aí. Os comentários é o pessoal trazendo um pouco das atividades aí das igrejas, né? E colocando a importância da oração. Tem que ferir Amaleque, né? Despedaçar, Theo. Lembrou um pouco aí das mensagens do encontro aí, conforme o Rodrigo ia falando, né? Quando a gente vê que tem uma situação ali que tá parada, né? Ou às vezes não tá movimentando, vai e faz, coloca a mão na massa ali, né? Ora o Senhor e faz o ID. Pratica, né? Tem coisa que não precisa nem orar, era assunto desses dias aqui. Amém. Eu sinto que o Senhor vai trazer um seminário aí sobre ajuste administrativo e desenvolvimento de lideranças, né? Uma coisa que eu creio que está com muita carência na igreja no momento, assim, ter uma linha uniforme em que o Espírito possa trazer para nós uma direção para fazer ajustes e unificar com o pensamento de Cristo, né? Para que a gente não tenha assim uma disparidade de edificação em cada cidade. A gente tem que ter uma harmonia mais ou menos assim dentro da verdade de Deus. Eu sinto que a igreja carece disso. É um assunto que a escola do reino e até o aperfeiçoamento dos santos não foi assim muito enfático nessa área. E eu creio, aqui já colocando aqui para os irmãos se prepararem, assim, que talvez nós temos aí em novembro, dia 4, o encontro do presbitério, né? Sim. E no dia 1º temos o louvor e adoração em Cachoeira, né? Eu sinto que esse seminário vai ser de 7 mensagens. E a gente vai fazer 2 mensagens ao vivo, na quinta e na sexta, antes do presbitério. E depois, então, nós vamos terminar as 5 mensagens que ainda faltam, assim, naquele estilo da Escola do Reino que a gente fazia aqui. Sim. A transmissão A transmissão. Uhum. Ainda não sei o dia e horário, mas para que os irmãos estejam se preparando, assim, para se deslocar para a Cachoeira do Sul, que teremos 5 dias de novo, né? Legal. De mensagem, de administração, aí, de ministração. Começando já na quarta-feira com louvor e terminando o culto de domingo em Cachoeira do Sul. Foi. Tá? Então já é uma dica aí para os irmãos. Aproveitar aqui o Reciclagem da Visão hoje para que vocês possam estar divulgando aí no grupo dos presbíteros também. Glória a Deus. Isso aí, então, atividades para novembro aí, junto ao presbitério. Falta praticamente um mês e meio, né? Pouca coisa. Presbitério aí, 4 de novembro, então vai ter quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é o culto em Cachoeira, né? O sábado é só o encontro presbitério, Só né? do presbitério. Beleza, novembro aí, não confunda. A gente tem encontro mês que vem em Cachoeira, mas não é o do presbitério. O presbitério com essas atividades, seminários, só em novembro. A gente vai ter que ir finalizando aqui, tivemos o tempo um pouco reduzido. Deixa aí uma palavra final aí para cada presbítero. Nosso agradecimento ao Rodrigo. Rodrigo, manda aí uma palavra. Eu vou compartilhar algo que o senhor trouxe ontem também no culto, assim, né, que é Atos, capítulo 2, versículo 1, 2 ali, não lembro certo, que
ele fala assim que de repente, né? E foi quando aconteceu que as línguas de fogo do Pentecostes desceram, né? Então foi, vou abrir aqui rapidinho, disse assim, né? No versículo 2, ó, e de repente veio do céu, né? Então, a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas, assim, é como esse ato do Pentecostes, né? Que a gente não sabe quando que vai acontecer. Só que como o Pentecostes foi, que iniciou-se um grande número e quando aconteceu tinha só 120 pessoas dentro daquele templo, assim é a obra que Deus vai fazer, creio que nessa era, né? Porque nós temos uma expectativa, assim, né? Porque temos um conhecimento e uma noção, assim, só que daqui a pouco as pessoas começam a olhar aquela palavra de Pedro, né? Mas desde os tempos passados era falado sobre isso e até agora nada. E quando alguém se descuidar, vai acontecer o de repente, né? Amém? Deus abençoe aí os irmãos. Obrigado, Rodrigo. Célio. Amém. Eu também posso dizer para os irmãos que é tempo da gente começar a jogar as redes, né? Em Gravataí começou algo interessante, que abriu uma feira, começamos a fazer um trabalho da Vento Sul, na livraria, e agora ela está abrindo outra feira, só que aí essa feira é uma rua aberta, bem no centro de Gravataí, tem mais de 200 barracas, e passa muita gente, aonde a gente vai conseguir a jogar mais essa rede em cima de muita gente, para alcançar essas almas que faltam para ser alcançado. E também eu quero deixar para vocês aí Romanos 12, 2 e 3, que fala muito sobre aquilo que realmente a gente precisa aceitar o consumador, né? E ele que pode nos consolar e nos levar a inteira entrega, né, de coração, né? Para que o Senhor possa fazer essa obra subjetiva dentro de cada um de nós, assim como Ele fez no passado, está fazendo agora e vai fazer no futuro, né? Que a obra de Deus, a obra do Senhor não muda, né? E se a gente não tiver essa entrega de verdade de cada um de nós, esse desprendimento, né, das coisas do mundo, que é uma coisa que eu falo muito sobre isso aí, é você sair da corruptibilidade, né? Não aceitar mais o corrupto, né? Aceitar aquele que não tem corruptibilidade, né? Que é Cristo, né? Ele é o único que não tem. E aí eu creio que a obra vai fluir cada vez mais em cada lugar. Boa. Logicamente, se é pelo Espírito, cada lugar vai ser igual, não vai ter disparidade, como o irmão Sérgio falou, né? Todo lugar tem que fluir o mesmo Espírito, o mesmo falar, o mesmo querer, o mesmo ser. Não ter essa coisa de, eu vou para um lado, o outro um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Não. A gente vai para o mesmo lugar e temos que estar com as vestiduras e tudo igual, né? Não tem diferença de um do outro, porque senão a gente não vai conseguir reinar com o Senhor, não. Todo mundo vai ter que passar pela disciplina milenar. Legal. Lá eu acho que vai ser triste. Mas Deus abençoe a todos. Isso aí, Célio, muito obrigado. Nosso agradecimento, que Deus abençoe e prospere e conclua a vontade dele nas cidades. Rodrigo, Célio, grande abraço, até mais. Tchau. Amém, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.